A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, o professor Joel traz o seguinte tema: Enviados de Deus. Vamos ouvi-lo? Quando Cristo teve a sua existência terrena e numa concessão divina pôde viver entre os homens, nos deixou preciosos ensinamentos. Inclusive, no diálogo que Cristo teve com Nicodemos, senador dos judeus, basta que leiamos os textos existentes no Evangelho segundo o Espiritismo, relacionados com a ressurreição e reencarnação, iremos compreender perfeitamente a doutrina reencarnacionista. No diálogo de Cristo com os seus discípulos, quando falou de que o reino de Deus era tomado pelos violentos, porque assim era a lei e também os profetas, inclusive ele mesmo, e Cristo estava falando de João Batista, disse: ele mesmo é o João Batista que haveria de vir. Que entendam aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Após ter Cristo subido no Monte Tabor e sofrido aquele evento, fenômeno de manifestação física que chamamos de transfiguração, quando não só Cristo transfigurou-se, mas também Moisés e Elias, os discípulos Pedro, Tiago e João ficaram tão maravilhados e a luz era tão intensa que eles não poderiam abrir os olhos. E tiveram uma impressão tão nítida deste evento de manifestação física que prontificaram-se a construir uma barraca para Moisés, para Elias e para o Divino Mestre Jesus. E foi quando então Cristo disse que não revelasse nada ainda às pessoas. E na verdade, os discípulos curiosos depois perguntaram: por que disse o profeta? Parece-me que estavam se referindo a Isaías, que Elias haveria de vir de novo quando viesse o Filho do Homem, ou um pouco antes. E Cristo então disse: na verdade Elias já veio, e eles não o reconheceram. Antes fizeram tudo quanto quiseram fazer com ele. E ainda reza nos textos bíblicos: e foi então que seus discípulos entenderam claramente que houvera sido de João Batista que Cristo havia falado. Como poderia João Batista ter vindo, se ele era Elias, e João Batista era primo de Jesus, senão pelo processo, porque era filho de Isabel, reencarnatório. Então percebam, existe a evidência dos fatos. Só que na evolução dos tempos após a morte de Cristo, fizeram tudo quanto puderam para satisfazer a sociedade primitiva daquela época, que não aceitava que um escravo seu pudesse na próxima existência pertencer à sua família. Eles foram suprimindo até que suprimiram completamente, na sua crença religiosa, a doutrina da reencarnação. Percebam, meus irmãos, estamos dizendo tudo isto e sobre estes fatos
nós teremos na sequência do tempo e que assim Deus nos permite a oportunidade de desenvolvermos considerações mais precisas, citando estes textos bíblicos e os meios para que vocês possam, na própria Bíblia, se o quiserem, ou no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde todos os ensinamentos de Jesus retirados dos textos bíblicos se acham contidos. Mas a verdade é uma só. Estamos fazendo nestes termos este preâmbulo, porque até o século XIX prevalecia na Terra uma interpretação que estavam de acordo com as normas interpretativas do passado, que seguiam cegamente os textos bíblicos. A cegueira era tanto que, inclusive, na tradição dos judeus, existia uma recomendação de que eles não guerreassem durante a noite. E foi quando, então, Josué ergueu os braços para o céu e parou o sol. E porque os seus braços não suportavam de cansaço, houveram pessoas que o auxiliaram a manter os braços erguidos até que o dia se terminasse. Então o sol parado permitiu o prolongamento do dia. Naquele tempo acreditava-se que a Terra era fixa e que o Sol girava em torno da Terra. Quando hoje sabemos, essa interpretação não corresponde à verdade. Agradeçamos a Galileu Galilei, agradecemos a Nicolau Copérnico e a outros tantos grandes pensadores do passado, que fazendo as suas observações, até mesmo dentro de bases experimentais. E recordemos também Giordano Bruno, que teve a visão a respeito do infinito e do que aconteceu a estes personagens dentro da história. Não queremos criar na atualidade incompatibilidade com as interpretações que a Igreja no passado fez, mas quer queiramos, quer não queiramos, o nosso mundo ocidental, onde prevaleceu o cristianismo, a humanidade ficou mergulhada num período de trevas, em termos de entendimento, e inclusive os seguidores do cristianismo eram proibidos de terem acesso aos textos bíblicos, que somente deveriam ser feitos e expostos pelos líderes religiosos daquela época. E é por esse motivo que nós sabemos que vieram, a partir do século XVIII, os grandes pensadores, almas muito evoluídas até nosso planeta Terra, para trazer com seus conhecimentos a luz do entendimento, que nós chamamos no conjunto de trabalho feito por estes grandes pensadores de iluminismo. Porque a humanidade, na sua trajetória evolutiva, através do desenvolvimento de sua inteligência, muitos de nós não queriam mais aceitar as doutrinas dogmáticas incongruentes e incompatíveis com o amor divino. E após a vinda destes grandes pensadores, no século XIX, no ano de 1847, em dezembro de 47, e depois de 48 e daí desta data para cima, para frente, vieram os eventos de manifestação física
Porque se por um lado este período de obscuridade, de obscurantismo, de trevas, nos quais o cristianismo ficou mergulhado, por outro lado estavam se constituindo um ambiente propício e favorável para os adeptos da doutrina materialista, e reforçada, robustecida ainda pelos ensinamentos propiciados por um grande pensador que também teve na evolução da nossa sociedade um grande significado e ainda hoje tem, que é Augusto Comte, que pregava o positivismo e somente aceitava, e a sociedade daquele tempo também, aquilo que poderiam seus sentidos objetivos perceber. E nestes termos, então, podemos dizer que só aquilo que pudesse ser visto, pesado, medido e repetido seriam aceitos como verdade. E veio então a concretização da profecia formulada por Cristo, que é o Consolador prometido, e que no próximo segmento, após algumas ponderações, iremos ainda prosseguir realizando. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.